A maioria das coisas que você aprendeu na escola são versões simplificadas demais da realidade. E hoje você vai descobrir que o mundo é muito mais estranho, mais impressionante e mais perturbador do que te contaram. Tem fatos que parecem bobagem na primeira vez que você ouve. Aí você para, pensa um segundo e, de repente, a sua cabeça explode. É exatamente isso que vai acontecer aqui. Eu separei 30 fatos aleatórios que parecem simples, mas quanto mais você pensa neles, mais você percebe que eles mudam a forma como você enxerga o mundo. Pode ser sobre espaço, sobre o corpo humano, sobre animais, sobre história, sobre o tempo. Vai ter coisa aqui que vai te deixar sem dormir essa noite. Sem exagero. O problema é que a gente vive no piloto automático. Você acorda, usa o celular, vai trabalhar ou estudar, come, dorme, repete. E aí a realidade ao redor de você vai passando sem você prestar atenção. Mas quando você para e olha de verdade para o mundo, você percebe que ele é absurdamente mais louco do que parece. Esses fatos são a prova disso. Fato 1. O universo tem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra combinados. Isso já é velho, você provavelmente já ouviu. Mas aqui está o que ninguém fala. Mesmo assim, o universo é quase completamente vazio. Se você pegasse toda a matéria do universo observável e comprimisse ela caberia em um espaço muito menor do que você imagina. O espaço em si é basicamente nada, e você, eu, esse planeta, estamos flutuando nesse nada. Fato 2. Cleópatra viveu mais perto da construção do iPhone do que da construção das pirâmides. As pirâmides foram construídas por volta de 2500 a.C. Cleópatra viveu em torno de 30 a.C. O iPhone chegou em 2007. Pensa nisso. As pirâmides são mais antigas para Cleópatra do que Cleópatra é para a gente. Quando você olha uma pirâmide hoje e pensa, que coisa antiga, Cleópatra pensava a mesma coisa. Fato 3. Cada vez que você se lembra de algo, você na verdade está se lembrando da última vez que se lembrou daquilo, e não do evento original. Ou seja, toda a memória que você tem está distorcida. Cada vez que você acessa uma memória, seu cérebro a modifica um pouquinho antes de guardar ela de volta. Com o tempo, a memória que você tem de um momento da infância pode ser completamente diferente do que realmente aconteceu. Você não está repassando um vídeo, você está reescrevendo uma história toda vez. Fato 4. O fogo não tem uma cor real. O que a gente chama de chama é, na verdade, plasma, e a cor que você vê depende da temperatura e do material que está queimando. Azul é mais quente, laranja e amarelo são mais frios. Então, quando você olha para uma lareira e vê aquele fogo laranjinho bonito, você está olhando para a parte mais fria da chama. O fogo mais quente que você já viu é praticamente invisível. Fato 5. Você nunca viu o Sol do jeito que ele realmente é agora. A luz que chega até os seus olhos saiu do Sol há 8 minutos e 20 segundos. Então, quando você olha para o Sol, você está vendo ele como ele era há quase 9 minutos. Mas tem mais. Essa mesma luz levou entre 10.000 e 170.000 anos para sair do núcleo do Sol até a superfície dele antes de chegar até você. A luz que aqueceu o seu rosto hoje começou a viajar quando humanos modernos mal existiam. Fato 6. Existem mais combinações possíveis em um baralho de 52 cartas do que átomos na superfície da Terra. Quando você embaralha um baralho, a sequência que você criou provavelmente nunca existiu antes na história da humanidade e nunca vai existir de novo. Cada embaralhada é literalmente única no universo. O número de combinações possíveis é tão absurdo que é maior do que qualquer coisa que você consegue visualizar mentalmente. Fato 7. O seu esqueleto está completamente renovado a cada 10 anos. Seus ossos não são estruturas mortas e estáticas. Eles estão constantemente sendo destruídos e reconstruídos por células especializadas. Isso significa que o você de 10 anos atrás literalmente não tem mais nenhum osso em comum com o você de hoje. Em um sentido físico real, você é uma pessoa completamente diferente. Fato 8. Oxford University é mais antiga do que os astecas.
Oxford começou a funcionar por volta de 1096 d.C. O Império Azteca foi fundado em 1428. Quando os aztecas estavam no auge do poder, Oxford já era uma universidade com mais de 300 anos de história. A Europa medieval e o México pré-colombiano existiram ao mesmo tempo e a gente raramente para pensar nisso. Fato 9. A quantidade de tempo que separa o Tiranossauro Rex do Estegossauro é maior do que a quantidade de tempo que separa o Tiranossauro Rex de você. O Estegossauro viveu há cerca de 155 milhões de anos. O T-Rex viveu há cerca de 66 milhões de anos. Então, entre os dois dinossauros, existem quase 90 milhões de anos de diferença. Entre o T-Rex e hoje, são apenas 66 milhões de anos. Quando você pensa em dinossauros como se fossem todos contemporâneos, você está errando a conta por dezenas de milhões de anos. Fato 10. O ruído que você ouve quando coloca uma concha do mar no ouvido não é o mar. É o som do seu próprio sangue circulando, combinado com os sons ao redor de você sendo amplificados pela forma da concha. Você passou a infância ouvindo o oceano e, na verdade, estava ouvindo seu próprio corpo. Fato 11. Mel encontrado em tumbas egípcias de 3.000 anos atrás ainda estava comestível. Arqueólogos encontraram potes de mel nas pirâmides, provaram e estava bom. O mel, se armazenado corretamente e sem contato com água, praticamente não estraga nunca. Existe algo que os humanos produziram há 3.000 anos que você ainda poderia comer hoje. Fato 12. O número de neurônios no seu cérebro é aproximadamente igual ao número de estrelas na Via Láctea, cerca de 86 bilhões em cada um. Mas as conexões entre esses neurônios, as sinapses, podem chegar a 100 trilhões. O universo dentro da sua cabeça é mais complexo do que a galáxia inteira. Fato 13. Mamutes ainda existiam quando a Grande Pirâmide de Gizé foi construída. A maioria dos mamutes desapareceu há cerca de 10.000 anos, mas uma população isolada em uma ilha no Ártico sobreviveu até aproximadamente 1650 a.C. A pirâmide foi construída por volta de 2560 a.C. Por quase 1.000 anos, seres humanos que construíam monumentos imensos e mamutes viviam no mesmo planeta ao mesmo tempo. Fato 14. O som viaja mais devagar do que a luz, e você vive essa diferença todo dia sem perceber. Quando um trovão acontece, você vê o relâmpago primeiro e ouve o som depois. Mas a mesma coisa acontece em shows, em fogos de artifício, até numa conversa de longe. Você nunca está sincronizado com o que está acontecendo. Você sempre está um pouquinho no passado. Fato 15. Existem mais formas de vida bacteriana no seu corpo do que células humanas. Por muitos anos acreditou-se que a proporção era de 10 para 1. Estudos mais recentes dizem que é mais próximo de 1 para 1. Mas o fato continua sendo que você carrega aproximadamente 38 trilhões de bactérias no seu corpo agora mesmo. Você não é exatamente um indivíduo. Você é um ecossistema inteiro andando por aí. Fato 16. Se você pudesse dirigir em linha reta para cima a 100 km por hora, você chegaria ao espaço em menos de 1 hora. O espaço não está longe. A borda da atmosfera terrestre fica a aproximadamente 100 km de altitude. É a mesma distância de muitas cidades vizinhas. A razão pela qual parece impossível chegar lá não é a distância, é a direção. Fato 17. A água quente pode congelar mais rápido do que a água fria em certas condições. Esse fenômeno tem um nome, o efeito Mpemba, e foi documentado por um estudante tanzaniano nos anos 60, depois de perceber que sorvete quente congelava mais rápido. Os cientistas ainda debatem exatamente o porquê. Existe algo que parece completamente contraintuitivo acontecendo na física da água e a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Fato 18. Algumas tartarugas respiram pelo traseiro. Não é piada. Espécies como a tartaruga de pescoço de cobra australiana conseguem absorver oxigênio através de uma região chamada cloaca durante o inverno, quando ficam no fundo de lagos congelados por meses. A natureza encontrou uma solução para sobreviver que nenhum designer inteligente teria colocado no projeto. Fato 19. O coração de uma baleia azul é grande o suficiente para você engatinhar pelos vasos sanguíneos dela. O coração em si tem o tamanho de um carro pequeno.
e os batimentos cardíacos dela são tão lentos e tão baixos que um ser humano não consegue ouvi-los, mas podem ser sentidos a quilômetros de distância. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra, incluindo todos os dinossauros. Fato 20. Você não consegue pensar em um novo número. Qualquer número que você imaginar agora já existia antes de você pensar nele. Números não são invenções humanas, eles são descobertas, e isso levanta uma questão filosófica que ainda não tem resposta. Se os números existem, independente de qualquer pessoa que os pense, onde exatamente eles existem? Fato 21. O átomo é quase todo o espaço vazio. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol, os elétrons estariam orbitando a vários quilômetros de distância. Tudo que você toca, a cadeira, o celular, o chão, é basicamente vazio. A sensação de solidez que você experimenta é causada por forças eletromagnéticas, não por matéria real se encostando em outra matéria real. Fato 22. Existem cores que você nunca vai ver. O olho humano consegue perceber um espectro muito pequeno da luz. Existem comprimentos de onda no infravermelho, no ultravioleta, nos raios-x e em outras frequências que existem ao seu redor agora mesmo e você simplesmente não tem como detectar. Algumas abelhas conseguem ver padrões nas flores que são completamente invisíveis para você. A realidade visual de uma abelha é completamente diferente da sua. Fato 23. Se a história da Terra fosse comprimida em 24 horas, os humanos modernos teriam aparecido nos últimos 4 segundos antes da meia-noite. A vida multicelular apareceu só na última hora e meia. Os dinossauros existiram por cerca de 50 minutos e foram extintos 40 minutos atrás. Toda a história humana registrada, toda a civilização, todos os impérios, todas as guerras, toda a arte, tudo isso aconteceu nos últimos 4 segundos. Fato 24. A língua portuguesa tem uma palavra para algo que nenhuma outra língua consegue traduzir perfeitamente: saudade. É a sensação de sentir falta de algo ou alguém que pode nunca mais voltar. Linguistas e filósofos de vários países estudam essa palavra, porque ela captura uma emoção humana universal que outras línguas precisam de frases inteiras para tentar descrever. O Brasil e Portugal exportaram um sentimento para o mundo inteiro. Fato 25. Você é literalmente feito de estrelas mortas. Os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro no seu corpo foram forjados dentro de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Quando uma estrela massiva morre em uma supernova, ela espalha esses elementos pelo universo. Com o tempo, eles se juntam, formam planetas, formam oceanos, formam vida. Cada átomo pesado no seu corpo já foi o centro de uma estrela. Fato 26. O maior organismo vivo do mundo é um fungo. Em Oregon, nos Estados Unidos, existe um fungo do mel que se espalha por mais de 9 km² de floresta. Ele tem mais de 8.000 anos e está se expandindo. A maior parte dele está underground, invisível. Quando você caminha por uma floresta, você pode estar pisando em um ser vivo gigante e nem saber. Fato 27. Existem lagos e rios no fundo do oceano. Quando a água do mar satura com sal e outros minerais pesados, ela fica mais densa do que a água ao redor e afunda, formando poças e rios no fundo do oceano com suas próprias margens, ondas e até cachoeiras submarinas. Existe água dentro da água, e nesses lagos submarinos hipersalinos existem formas de vida que não vivem em nenhum outro lugar na Terra. Fato 28. O ponto mais distante da superfície terrestre do centro da Terra não é o Monte Everest, é o Monte Chimborazo, no Equador. Porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é levemente achatada nos polos e mais larga no Equador, o Everest é o mais alto em relação ao nível do mar, mas o Chimborazo fica mais perto do espaço por causa da curvatura do planeta. O Brasil fica relativamente perto dessa região de maior diâmetro terrestre. Fato 29. Quando você olha para o céu à noite, muitas das estrelas que você está vendo já não existem mais. Algumas delas explodiram há milhares ou milhões de anos, mas a luz delas ainda está viajando pelo universo e chegando até os seus olhos agora. Você está literalmente vendo fantasmas. O céu noturno é um cemitério luminoso. Fato 30. O tempo passa mais rápido em altitudes mais altas.
Isso não é metáfora, é física. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê e os experimentos confirmam que a gravidade distorce o tempo. Quanto mais longe você está do centro da Terra, menos gravidade, e o tempo passa um pouquinho mais rápido. Os satélites do GPS precisam levar isso em conta para funcionar corretamente. Seus pés estão envelhecendo um pouquinho mais devagar do que a sua cabeça, agora mesmo. Dos 30 fatos que você acabou de ouvir, qual deles vai ficar com você? Pode ser que seja o de Cleópatra e as pirâmides. Pode ser o do T-Rex e o estegossauro. Pode ser o de que suas memórias são reescritas toda vez que você as acessa. Mas tem um ponto em comum em todos eles. A realidade é muito maior, mais estranha e mais impressionante do que o dia a dia deixa você perceber. A maioria das pessoas vai viver a vida inteira sem parar para pensar em nenhuma dessas coisas. Você parou. Isso já te coloca num grupo diferente. Você começou esse vídeo achando que ia ouvir algumas curiosidades aleatórias, mas o que você viu na verdade foi que o universo é quase todo vazio, que você é feito de estrelas mortas, que suas memórias estão sendo reescritas agora mesmo, que o tempo passa diferente dependendo de onde você está, e que você nunca viu o Sol do jeito que ele realmente é. O mundo não é o que parece, e quanto mais você olha, mais louco fica. Se você quer continuar tendo a sua cabeça explodida assim, assina o canal.